Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Segundo livro dos Macabeus. Terceira parte. Revolta e vitórias de Judas Macabeu, de 8 a 15. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 26. Castigo dos vizinhos hostis. Concluídos esses tratados, voltou Lísias para junto do rei e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais como Timóteo, Apolônio, filho de Geneu, Jerônimo e Demofonte, e além destes o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua nem os deixavam viver em repouso. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia. Convidaram os judeus que habitavam entre eles a subir com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender intenção malvada alguma a seu respeito, mas pareciam proceder segundo uma decisão votada pela cidade. Os judeus, pacíficos e sem suspeitarem, anuíram, mas quando chegaram ao alto mar, foram afogados em número de 200 pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou seus homens. Depois de ter invocado Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou ao fio de espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesma estivesse fechada, afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, advertido de que os habitantes de Jânia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto com a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão do fogo. Percorridos já 9 estádios no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes em número de pelo menos 5.000 a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus os soldados de Judas venceram-nos e, vencidos, os árabes lhe pediram paz. Prometiam dar gado aos judeus e os auxiliariam de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles e, concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na certeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhes injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com os seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que no tempo de Josué derribou os muros de Jericó sem arietes nem máquinas de guerra. Depois investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez senhores da cidade pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina a ponto de um tanque vizinho com a largura de 2 estádios parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, alcançaram o acampamento fortificado onde habitavam os judeus chamados tubianeus.
Não acharam ali, todavia, Timóteo. Ele havia deixado os lugares sem ter conseguido nada, mas deixara num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosípatro, que comandavam as tropas de Macabeu, foram atacar este posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 10.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para um lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos, e fugiram em todas as direções, ferindo-se constantemente uns aos outros e transpassando-se com as próprias espadas. Judas perseguiu encarniçadamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 homens. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos homens de Dositeu e de Sosípatro, aos quais pediu com grandes instâncias deixá-lo partir são e salvo, porque tinha em seu poder os pais e mesmo os irmãos da maior parte deles que poderiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem fazer-lhes mal. E com isso soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou o Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade forte, onde habitava Lísias e gente de todas as nações. Jovens robustos, colocados em frente à muralha, defendiam-na valentemente. Dentro havia grande provisão de máquinas e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida entraram em Jerusalém, porque a festa das semanas se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia. Esse saiu-lhes ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros, e travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Górgias, retendo-o pela clâmide, arrastava-o à força, a fim de capturar vivo o maldito, quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia que lhe decepou um ombro e Górgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. E começando a entoar cantos na língua pátria e lançando grito de guerra, atirou-se inopinadamente sobre os soldados de Górgias e os pôs em fuga. Sacrifício pelos mortos. Quando havia reunido seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolão e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte.
Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse em sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Segunda expedição de Lísias. No ano 149, os partidários de Judas souberam que Antíoco vinha contra a Judéia com um considerável exército. Lísias, seu tutor e ministro, acompanhava-o. Eles comandavam as tropas gregas, elevando-se a 110.000 infantes, 5.300 cavaleiros, 22 elefantes e 300 carros armados de foices. Miserável fim de Menelau. Menelau havia se ajuntado a eles e intervinha perfidamente junto ao rei, não a favor de sua pátria, mas tendo em mira a confirmação de sua dignidade. Todavia, o rei dos reis excitou contra esse celerado a cólera de Antíoco e, tendo Lísias acusado de ser a causa de todos esses males, mandou o rei conduzi-lo a Bereia para que fosse morto segundo o costume do país. Ora, havia ali uma torre de 50 côvados, cheia de cinza e munida de um instrumento giratório que de todos os lados precipitava essa cinza. Era lá que qualquer culpado de roubo, sacrílego ou de algum outro crime particularmente grave era lançado à morte pela multidão. Foi nesse suplício que morreu Menelau, o prevaricador, que não recebeu assim sepultura alguma. E isso foi justo, porque ele havia pecado bastante contra o altar que sustenta o fogo puro e a cinza, e foi na cinza que ele encontrou a morte. Êxito de Judas. Nesse meio tempo, o rei avançava, imaginando os mais bárbaros planos, decidido a empregar contra os judeus os piores castigos imaginados por seu pai. Sabendo disso, Judas mandou que o povo invocasse o Senhor, noite e dia, para que nessa circunstância, mais do que nunca, ele viesse em socorro daqueles que estavam ameaçados de perder a lei, a pátria e o templo. Que ele não permitisse que o povo, apenas um pouco aliviado, recaísse sob os golpes das nações perversas. Rezaram todos juntos e invocaram o Senhor misericordioso, entre lágrimas, jejuns, prostrados 3 dias consecutivos. Judas exortou-os e disse-lhes que estivessem preparados. Entrevistou-se ele com os anciãos e decidiu não esperar que o exército do rei penetrasse na Judéia e se assenhorasse da cidade, mas sair logo e travar uma batalha decisiva com o auxílio de Deus. Entregou, pois, a sorte das armas ao Criador do mundo e encorajou seus companheiros a combater valentemente até a morte, em defesa das leis, do templo, da cidade, da pátria e da nação. Em seguida levou seu exército até Modim. Depois de ter entregue a seus homens a senha, vitória de Deus, tomou consigo os mais corajosos entre os jovens e partiu de noite, a fim de atacar o acampamento que abrigava o rei. Mataram cerca de 2.000 homens, massacraram o principal elefante e seu condutor e, por fim, espalharam pelo campo o terror e a confusão. E, obtido esse êxito, retiraram-se. Despontava o dia quando cessou esse ataque, graças à proteção de Deus. Provando a audácia dos judeus, tentou o rei apoderar-se das fortificações por estratagemas. Partiu a fim de colocar cerco diante de Betsur,
praça forte dos judeus. Foi, porém, rechaçado, sofrendo revés e vencido, enquanto Judas reabastecia os sitiados. Rodoco, combatente do exército dos judeus, revelou os segredos dos seus aos inimigos, mas após inquérito foi apanhado e metido no cárcere. Novo Tratado de Paz. Pela segunda vez, o rei parlamentou com os habitantes de Betsur, apresentou-lhes a mão, recebeu a deles, partiu para atacar o exército de Judas e foi vencido. Soube então que Filipe, a quem tinha deixado em Antioquia para a direção dos negócios, se revoltara e ficou muito consternado. Fez propostas aos judeus, aceitou as condições deles e jurou tudo o que lhe pareceu justo. Reconciliados, ofereceu um sacrifício, presenteou o templo e mostrou-se benévolo para com a cidade. Acolheu com agrado Macabeu e deixou como governador na região Hegemonides, desde Ptolemaida até a terra dos Gerrênios. Dirigiu-se a Ptolemaida, porque os habitantes estavam descontentes com esse tratado e indignados com os decretos promulgados. Lísias subiu à tribuna, defendeu como pôde, persuadiu e apaziguou o povo, levando-o a benévolos sentimentos e voltou depois a Antioquia. Assim decorreram a ofensiva e a retirada do rei.